do pastor Elton já vai vir com uma melancia, né, pastor? Amém. Queridos, eu tenho estado assim muito reflexivo sobre a vida. Isso é fruto da idade, né? A gente passa a pensar numa perspectiva mais alongada. E então, pensando sobre a minha história, a história que Deus tem também realizado nas pessoas que estão junto comigo, eu comecei aquele momento de nostalgia. Alguns que estão aqui lembram lá da década de 90, o início desse século agora, de uma tal de uma caixinha de promessa. Quem lembra disso aí? Olha aí, gente. Então você tirava ali um versículo e aquilo era uma promessa para você. E aquilo era um motivador para a gente. E eu coloquei no meu coração em falar hoje com vocês sobre textos tão conhecidos, mas muitas vezes esquecidos por mim e por você, e que escondem realidades tão maravilhosas para nós. E eu queria estar falando com vocês então sobre o Salmo 91. Nós vamos usar aqui a nova versão internacional, NVI, Salmo 91. Então, falar desse salmo. E ele diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será sempre o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, no versículo 5 desse salmo, ele vai falar de uma característica que não raramente tem nos alcançado. Ele diz: você não temerá o pavor da noite.
E eu faço uma pergunta para mim e para cada um de nós que aqui estamos. Como têm sido as nossas noites? A medicina, irmãos, cumpriu um papel maravilhoso na vida da humanidade. Mas o mercado produtor de remédios tem tirado de nós a oração e a fé e colocado na nossa mão uma caixinha com tarja preta. Se nós perguntarmos aqui quantas pessoas têm tido dificuldade para dormir, nós vamos encontrar em nosso meio muitas pessoas. Porque o medo, ele é próprio de cada um de nós. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, já começa um processo de vivenciar o medo. O Eltinho estava mostrando agora há pouco imagens da... Como é que é o nome dela, Elton? Fala, Elton, da sua filha. Melina. Irmãos, quem está grávida é a mulher dele, viu? Amém? Mas ele vai me encher o saco depois, irmão. Vocês vão ver só a hora que eu descer desse púlpito. Mas ele estava me mostrando então as imagens. Ali é um lugar de segurança, um lugar de suprimento, um lugar de paz, um lugar em que nada falta. Mas quando nós já saímos do ventre de nossa mãe, já começa o processo do medo a se instalar em nós. E esse medo é pela nossa própria vida. O que a Bíblia diz no versículo 1 desse capítulo 91 é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, constantemente nós estamos precisando nos esconder de algo. Esse Salmo 91, ele provavelmente foi escrito por Moisés, mas também ele tem muitos traços de Davi. Muitos perigos batem à nossa porta diariamente. Desde o nosso nascimento, nós nascemos, depois nós temos medo da escola, depois temos medo disso, daquilo outro, de tal maneira que o medo é uma constante em nosso coração, em nossa mente, em nossa emoção. E o medo, ele tem nele um aspecto que nos protege contra riscos excessivos a que nós nos expomos. Mas muitas vezes também ele nos paralisa. E ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando ele fala de esconderijo, ele fala de uma perseguição. E algumas perseguições que vêm sobre nós, elas são de fato criadas por nós mesmos. Alguns problemas, alguns episódios que nós enfrentamos, quando nós olhamos para o nosso passado, nós vamos ver que aquilo está intimamente ligado ao nosso comportamento. Mas outros não. No livro de Samuel, nós vimos um grande perigo enfrentado pelo rei Davi.
Porque a Bíblia diz que ele estava dentro de uma caverna, um lugar seguro. Mas alguns perigos, eles nos acompanham sem a gente contribuir para aquilo. A Bíblia diz que Davi quase foi vítima de uma indisposição intestinal. Saul estava perseguindo Davi. E por algum motivo, a Bíblia diz que Saul, sem saber que Davi estava naquela caverna, ele entrou ali, a Bíblia diz isso claramente para nós, que ele entrou ali a aliviar o ventre. E quem estava lá? Davi, olha aí que coisa. Alguns perigos, as próprias circunstâncias vêm trazendo eles diante de nós. Jesus chega a dizer assim, olha, não fica preocupado com o amanhã não, porque cada dia trará o seu mal. E, infelizmente, eu não estou querendo aqui tocar o louco para os irmãos não, mas há momentos, há dias na nossa vida que parecem noite. De tal maneira que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, para poderdes permanecer firmes, depois de ter vencido tudo. E ele está se referindo a esse dia. De tal maneira que nós somos perseguidos por algum motivo. Moisés, se foi ele que foi também o escritor desse Salmo 91, vamos considerar essa hipótese, que não sendo Davi, mas Moisés, porque o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Moisés também um dia tentou entrar numa divergência entre dois homens e separar aquela briga, e aquilo acabou trazendo para ele uma repercussão. Os irmãos lembram do que eu estou falando? E aquela marca ficou nele. E o salmista diz, aquele que habita. Há um medo que nos acompanha. Há uma preocupação que nos aflige. Há uma angústia indissociável da nossa condição humana. E por isso, nós precisamos muito de trabalharmos a nossa vida espiritual, para que esse medo ele chegue somente até o limite de nos proteger e não avance sobre aquilo que tem muitas vezes nos paralisados. E é importante, diante disso que eu estou falando, que você faça aí uma retrospectiva da sua história e entenda qual é o medo que tem bloqueado a sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida familiar, a sua saúde. Esse salmo nos chama a isso. Porque ele dá a resposta. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando ele diz, a sombra do Onipotente descansará, sombra fala em aproximação. E muitas vezes a nossa angústia e o nosso medo, ele decorre de um distanciamento que nós mesmos determinamos em nossas vidas. O distanciamento do Altíssimo. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E nós viemos aqui nessa manhã, sobretudo, para pensar sobre isso, para meditar sobre a nossa história. Moisés foi perseguido, Davi foi perseguido, José foi perseguido,
Paulo foi perseguido, Jesus foi perseguido. Jesus ainda recém-nascido, José teve que ampará-lo. Mas eu não me refiro somente a esse tipo de perseguição, mas a um espírito de perseguição que nos acompanha diariamente. E lança sobre nós o sentimento do medo. E João, escrevendo a carta dele, ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí ele explica por quê. Porque o medo traz consigo, olha só, irmãos, o medo traz consigo a expectativa do castigo. Mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas ofensas e enfermidades. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. De tal maneira que, analisando esse contexto, se você hoje enfrenta alguma enfermidade, é importante que você compreenda isso. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um capítulo tão conhecido, mas que nem sempre nós meditamos sobre ele. Mas quando nós meditamos sobre ele, o nosso coração começa a se libertar dos medos e das angústias. Porque ele fala de descanso. A sombra do Onipotente descansará. E não há algo que nos canse mais do que uma angústia de coração. Não há algo que nos prende mais do que uma expectativa do medo. E o próprio João escreve dizendo: se tivermos pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Trazemos culpa entre nós. Sempre. E essa culpa não é necessariamente minha e sua, mas ela se encontra vinculada ao que aconteceu no Éden e que nós ganhamos essa genética espiritual de Adão. E nós sempre temos um sentimentozinho de culpa no nosso coração. Quando chegamos perto de alguém e a pessoa nos olha diferente, sempre vem na nossa mente: o que eu fiz? Não é isso? E esse medo é um medo limitante. Ele nos prejudica. Daí a necessidade de habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Para que nós tenhamos o quê? Descanso. Você pode observar, tem dias que você faz N serviços, N coisas, e você termina o dia bem. Mas alguns dias, ali pela 8:30 da manhã, a gente já se encontra cansado. Esse é o chamado cansaço da alma. Que Mateus vai falar no capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No Salmo 42, o salmista diz: porque está aflita, ó minha alma. Espera no Senhor, porque eu ainda o
louvarei. Essa compreensão ela tem que estar muito bem registrada, bem compreendida dentro de mim e dentro de você. Porque senão nós levamos uma vida de um cansaço que não é necessariamente nosso, mas da nossa alma. E nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 5, verso 23, e o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor. Nós temos 3 dimensões, é o que Paulo explica. Ele diz que nós temos um corpo, uma alma e somos um espírito. Mas a alma, ela se faz algo muito importante em nós, porque ela determina até a nossa própria vida espiritual. Quando enfrentamos alguma dificuldade, alguma adversidade, algum medo, muitas vezes foge de nós até a iniciativa de buscar uma oração naquele momento. Porque a nossa alma conspira contra nós. A nossa alma está muito ligada à nossa carne. E a Bíblia diz que a carne ela conspira contra o espírito e um se opõe ao outro. Por isso que nessa manhã eu queria que você deixasse muito claro na sua alma que são as suas vontades, seus desejos, suas decisões, de que você tem um Deus, e você serve a um Deus, e você veio desse Deus, e que esse Deus, nesse momento, olha para mim e para você, com olhos de amor. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, diz assim, olha, com amor eu te atraí. Às vezes nós achamos que Deus nos atraiu pela dor, mas não foi a dor, ela foi um episódio. O que nos fez atrair a Deus foi a possibilidade de encontrar nele um refúgio, uma cura, uma libertação de eventual medo que permeia a nossa mente. De tal maneira que o próprio apóstolo Paulo diz, olha, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, pensais. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque os nossos pensamentos, eles ficam vagueando por conta de uma falta de percepção de que nós fomos perdoados. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de um homem que cometeu uma série de precipitações na vida dele. Ele já não se sentia mais digno, nem de se dirigir ao pai dele. E, portanto, aquilo o submetia a um tempo de escravidão, a um tempo de ter inveja dos porcos. Mas teve um dia que ele caiu em si. Ele entendeu. Ele falou, até os servos do meu pai têm uma vida melhor do que a minha. Essa ficha tem que cair em mim e em você. Porque nós fomos criados em Deus. Nós somos feitura dele. E nós fomos chamados por ele.
Qual o medo que invade a sua alma nessa manhã? Porque ali no Salmo 91, ele fala sobre isso. Ele diz: aquele que habita, habitar é muito mais do que residir. Residência é onde nós nos encontramos, mas o habitat é o lugar onde nós nos encaixamos. É diferente. Irmãos, uma vez nós trouxemos do Mato Grosso, naquela época isso não era nem tão perigoso assim, mas nós trouxemos um jacaré vivo, pastor. Botamos o nome dele, Godofredo. Godofredo viveu nem 2 meses, ele não viveu, porque ele estava fora do habitat dele. É o que a Bíblia diz, aquele que habita. Talvez eu e você estejamos vivendo uma vida de Godofredo, fora do nosso habitat. Tem uma música, uma canção linda, que ela diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E quem sabe essa seja amanhã para a gente retornar a esse Santo dos Santos, profeticamente, e entregarmos nas mãos do Senhor a nossa história para que Ele a conduza. E mais do que crer em Deus, confiar em Deus. É diferente crer e confiar. Crer, até o diabo crê. Mas eu e você precisamos nessa manhã confiar no Senhor. E você pode ficar de pé nesse momento para nós caminharmos para o final dessa reunião. Irmãos, o que cabe a nós é compreendermos de que muitas vezes nós estamos habitando longe do Senhor. E às vezes nós estamos sentados no banco da igreja e distantes do Senhor. Porque ainda não tivemos a percepção clara daquilo que a Bíblia diz em Hebreus, diz assim: olha, é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe. Às vezes nós perdemos essa liga, por isso que ainda hoje, bem de madrugada, eu comecei a lembrar desses versículos tão conhecidos, mas que muitas vezes passam pela nossa mente como algo tão repetido, porém de uma profundidade muito grande. Ele deixa muito claro: não temerás o pavor noturno, nem a seta que voa de dia, e nem calamidade que assola ao meio-dia. Quantos têm vontade aí de entregar sua vida para o Senhor e confiar nele nessa manhã? Não deixe de ler o Salmo 91 na sua casa, o Salmo 23, todo mundo sabe, mas muitas vezes isso foge à nossa percepção, mas há uma grande riqueza. Olha que coisa maravilhosa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra, ou seja, na proximidade do Onipotente, aquele que pode fazer na sua vida o grande milagre que você espera e tanto precisa. À sombra do Onipotente descansará. Respira fundo aí, fala: eu quero descansar. Diga comigo: eu quero descansar. Olha que coisa. Nós precisamos de voltar a essas experiências. Eu acho tão bacana em
Oséias capítulo 6 diz: vinde, voltemos ao Senhor. Precisamos de fazer isso todos os dias. Quando o apóstolo Paulo fala para a gente mortificar a carne todos os dias, é porque quando nós mortificamos a carne, nós voltamos a Deus, entregamos nas mãos dele a nossa angústia e a nossa preocupação, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes o processo que ele usa para trazer isso para nós parece como um vento impetuoso que nos perturba, nos tira a tranquilidade, mas é a maneira que nós temos de experimentar o sobrenatural de Deus. Você feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Deus, que presente esse lugar que o Senhor preparou para nós. Que presente esses irmãos que estão aqui conosco, tendo comunhão. Somos tão limitados, ó meu Deus. Temos cometido tantos pecados, mas ainda assim a sua palavra nos diz que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. E crendo nisso, ó Deus, nós queremos descansar nessa manhã, descansar à sombra do Onipotente. Ou seja, Deus, nós não queremos nos distanciar mais do Senhor. A sua palavra diz: eis que os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é entre Deus e nós, mas entre nós e Deus. A sua palavra diz que se a gente atentamente ouvir a sua voz, Senhor, toda essa sorte de bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Muitas vezes nós saímos à frente, nós estamos precipitados, nós estamos apressados, ó Deus, mas nessa manhã nós queremos contemplar a Tua presença e descansar à sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Podemos cantar uma canção?
atenção no que eu vou falar para você. Não vá para sua casa nessa manhã sem compreender isso. Um dos motivos mais fortes para crer que quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés, foi porque Moisés é quem construiu o tabernáculo. E se nós entendermos agora aqui esse sombra do Altíssimo, nós seremos profundamente abençoados. A Bíblia diz que uma vez por ano apenas o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Somente uma vez, e somente o sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor expirou na cruz, quando Ele rendeu o seu espírito, o véu se rasgou de alto a baixo. Isso permitiu a mim e a você termos acesso direto ao Santo dos Santos, que é o esconderijo do Altíssimo. Se eu entender isso, à medida em que eu percebo isso, pela fé, nós entramos agora no Santo dos Santos e colocamos na presença do Todo-Poderoso aquilo que tem sido muitas vezes objeto de medo, insegurança, pavor, e podemos inclusive nessa noite não temer o pavor noturno. Se você crê naquilo que a Bíblia está dizendo, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Davi quer dar um testemunho rapidinho aqui, é um minutinho só. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu queria pedir para o pastor, porque ele falou algo aqui e Deus me incomodou ali, o Espírito Santo me incomodou. Ele falando sobre medicamento, e eu estava tomando 3 tipos de medicamento, já me atrapalhou, tive que passar pelo Sagrada Família, teve alguns acontecimentos que alguns irmãos aqui que sabem. E eu tomo remédio para pressão, para ansiedade, e estava tomando um tal de Traduzona para dormir, que eu não estava conseguindo dormir, e troquei várias vezes desse tipo de medicamento para dormir, várias vezes. E de um tempo para cá, eu venho pedindo ao Espírito Santo, porque não é a primeira vez que o Espírito Santo trata de algumas áreas da minha vida, que Ele arranca com a mão, e o Senhor arranca com a mão mesmo algumas coisas da minha vida. E foi uma pessoa lá em casa, porque você tem que desafiar o Espírito Santo, bebendo lá em casa, né? Um colega meu, e falando algumas coisas. E eu dava vontade de ir lá e pegar ele pelo pescoço, torcer o pescoço dele. Eu falei assim, não é isso que eu vou fazer não. Eu vou ficar quietinho aqui, vou engolir esse Hulk, igual o pastor Elton fala, porque ele sempre ensina isso pra gente. Engoli o Hulk, pisei no pé dele, no pescoço dele lá na cova, lá, fica aí, daí você não vai sair não. E falei com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou me humilhar aqui na tua presença, porque eu não estou me humilhando para ele não, mas eu creio que você vai fazer algo na minha vida. E fui pedindo para o Espírito Santo, através disso aí, porque eu vi que o Espírito Santo estava querendo fazer algo e falar algo naquele momento. E comecei a pedir. E minha mãe, mas a minha irmã, todas as duas tomam esse Traduzona de 25, eu estava tomando de 100. E não dormia. Estava não dormindo, e estava me fazendo mal. E eu fui pedindo para o Espírito Santo. Já tem 2 meses que eu durmo, estou dormindo praticamente a noite inteira. E às vezes fica até difícil de eu acordar para ir no momento da tenda aqui de manhã. E às vezes eu perco o momento da tenda porque eu estou dormindo demais. E estou dormindo. Aleluia. Bênção. Que você tenha um domingo abençoado. E que você também não tema o terror noturno, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.